E, last but not least, por último, a gente escolheu esse ano para poder fechar esse nosso evento, nosso congresso, chamar o Cássio para falar com vocês. E é muito engraçado, porque vocês vão ler aí que é uma pesquisa de investimento anjo. Não é pesquisa no sentido tradicional, que a gente não vai trazer números, mas é o resultado de muita experiência e do que o Cássio tem visto nos contatos com todos os investidores e empreendedores que ele tem tido. Então, vem cá, Cássio. Acho que assim, o Cássio é outro que dispensa apresentações, todo mundo conhece, eu já falei um pouco dele antes. Mas, assim, acho que a gente tem, todos nós, é difícil falar isso, né, porque eu sou irmã, mas todos nós temos um agradecimento enorme pelo trabalho que ele tem feito em prol do investimento anjo. Eu escuto isso sempre com muito orgulho, né, por ser irmã, mas não existiria investimento anjo no Brasil como está acontecendo se não fosse por toda a dedicação dele. Então, muito obrigada, Cássio. Bom, na realidade, eu digo assim, né, investimento anjo no Brasil também não deixa de ser um espírito um pouco de startup, né? A gente vai tendo que ajustar e adaptar conforme a gente vai sentir no mercado, tentando balizar com relação a isso, né? Quer dizer, a proposta inicial era de fazer uma pesquisa, mas a gente falou, não, eu vou querer compartilhar um pouco do que eu tenho visto no dia a dia, né? E aí, enfim, depois de muito ficar pensando, eu falei, bom, acho que vou tentar resumir aqui, fazer a apresentação, né, do que é, como é que a gente pode ser o anjo feliz, né? Como é que a gente pode ter sucesso nessa atividade. Eu gosto sempre de afirmar para todo mundo que eu também estou aprendendo, né? Muita gente acha, puxa, né? Não, mas na realidade a grande verdade é que eu estou fazendo isso há praticamente 5 anos no máximo. Então também tem um aprendizado, mas eu acho que essa história, cada dia que você dá um passo, você aprende algo, né? Eu procuro compartilhar daquilo que eu aprendi, do que eu ouço, do que eu vejo, né? Que eu acho que essa é a forma que a gente vai conseguir construir juntos esse ecossistema. Então, bom, para começar essa apresentação aqui, que no fundo é uma colagem de aspectos que eu tenho observado, discutido com muitos investidores, né? Obviamente que todo mundo pergunta, bom, Cássio, é fácil responder isso, né? Basta a gente ser um investidor de um Facebook, de um Google, né? Quer dizer, com certeza todos nós vamos ficar felizes. Eu falo, tá bom, mas então você está dizendo que você quer acertar na loteria, né? Porque acertar os famosos chamados unicórnios, né? Como que o pessoal chama essas empresas, é quase que uma loteria mesmo, né? Muito difícil você, no estágio que você está, né, no começo, né, bem no começo da cadeia, saber que aquele cara vai ser o próximo Google ou Facebook. Então, acho que não é esse o objetivo principal que você deve ter. Quer dizer, o objetivo, sim, é você investir, ter sucesso e ter retorno do seu investimento, sabendo que existem muitas saídas, né? Existem várias estatísticas, principalmente internacionais, onde você tem dados, que tem muitas saídas na faixa dos 30, 50 milhões de dólares. E se você parar para pensar, bom, ok, se eu tiver 5% dessas empresas, já é um excelente retorno do meu investimento que eu vou ter. E é isso que você deve almejar. Então, a primeira coisa é essa, gente. Não adianta ter um mito de que você vai acertar e investir no próximo Google ou Facebook. Buscar, sim, que existem muitas saídas nessa faixa, que são pouco divulgadas, inclusive aqui no Brasil. Eu mesmo já assessorei, já ajudei alguns investidores nesse processo de saída, que, infelizmente, o pessoal acaba não divulgando por N motivos, aí cada um tem suas razões, não vou descritar esse mérito, mas elas acontecem, e acontecem com frequência. Então, é isso que vocês têm que ter como objetivo principal para ter o retorno do seu investimento. Uma outra questão, né, que surge às vezes, né, é a questão do estímulo que você tem para fazer investimento anjo. E eu encontro muitos investidores, né, que eu falo assim, que às vezes dá a sensação até que está com um processo meio quase de bipolaridade, né? E às vezes acontece comigo mesmo, é natural isso, acho que faz parte do ser humano. E o que significa essa bipolaridade? Às vezes, quando você conhece uma startup, conhece um projeto bacana, que realmente tem inovador, que o empreendedor tem aquele brilho nos olhos, te dá um estímulo inicial muito forte. Puxa, que bacana, olha que legal, te dá aquele estímulo, né? E é natural isso, faz parte do ser humano, né? Aquele estímulo inicial, né? A brincadeira que a gente faz é da paquera, né? Que nem quando você conhece alguém que, né, bateu, cruzou, puxa, né? É natural. E às vezes no dia seguinte você acorda, já não é mais, né? A sensação não é mais aquela, já passou aquele clique inicial. E muitas vezes você até vai para o extremo oposto, né? Fala, não, putz, aquilo não é nada daquilo que eu imaginava, acho que a chance daquilo dar certo é muito pequena. E o que é importante disso? Né? Obviamente que não é nem uma coisa nem outra. Você não deve ser não tão entusiasmado, não tem problema você ter entusiasmo inicial, mas também o que você não pode acontecer é você ir para o lado oposto depois. Né? Não fazer no dia seguinte falar, não, aquilo é muito complicado, muito difícil. Não, é buscar balancear esse estímulo. E isso vale não só para aquelas empresas que você está começando a conhecer, isso vale para todo o processo que você deve fazer de investimento anjo. Eu já vi vários investidores que começaram a fazer investimento muito estimulados, né, com a vontade enorme,
E chegava lá pelas tantas, lá passava 3, 5, 6 meses, a gente voltava a falar com ele, não, vi muita empresa, mas não achei nenhuma que eu gostasse, então, enfim, acho que não vou continuar, enfim, meio que abandona, né, a ação. Quer dizer, novamente, também outra questão de experiência. Quer dizer, se você está pensando em investir, ou está começando a investir, ou já está fazendo seus primeiros investimentos, você tem que pensar que esse é um negócio de longo prazo. Quer dizer, não dá para pensar no horizonte de curto prazo, e por isso você tem que buscar até, de alguma forma, achar um estímulo contínuo, aquilo que continue te motivando a fazer essa atividade, porque é assim que, no final, você vai conseguir ter o sucesso. Não adianta você, né, trabalhar só por base, né, daqueles momentos, né, aqueles momentos de excitação que surgem, que é natural que todo mundo tenha, mas só isso não vai te sustentar ao longo do tempo. Então, o prazer da atividade tem que estar no processo, né? Não está no resultado final. É fácil de falar isso, eu sei que às vezes fazer nem sempre é difícil, é uma coisa talvez até muito óbvia, mas eu diria assim, vamos lembrar isso sempre, porque isso é a base para você ter sucesso e, no final, né, conseguir atingir seus objetivos. Obviamente, não preciso dizer, essa é a regra mais básica de qualquer investimento, né? Mas para investimento anjo, gente, é essencial. É absolutamente essencial. Se qualquer, né, estratégia de investimento, né, tradicional sempre diz, né, não põe todos os seus ovos numa cesta só, para investimento anjo é clássico, se você fizer isso, você está fadado a ser 99% de chance de fracasso. Então, a regrinha de você dividir seus ovos, né, ao longo do tempo, também não precisa fazer tudo de uma vez só, fazer 10 investimentos, tá bom, então preciso sair correndo atrás, achar 10 empresas para investir. Não, vai fazendo um de cada vez, tenha paciência. Né, procure trabalhar, aprender com esse processo. Também não adianta o outro lado da moeda, não fazer. Né, ou, se você não fizer, você nunca vai saber como é que é. Né? Então, assim, regra essencial número 1, gente, planejamento. Tá? Tem que ter um planejamento. Apesar do investidor anjo não ser com um fundo, que tem uma tese de investimento, tem todo um modelo financeiro de retorno para os cotistas, você não precisa fazer um negócio tão sofisticado, obviamente, quanto isso. Mas você precisa, sim, ter o seu próprio planejamento. Você deve definir para você mesmo, né, ok, eu sei que isso é um negócio de longo prazo, que vai demorar 5, né, 10 anos para eu conseguir, né, ter realmente um resultado efetivo, do ponto de vista, pelo menos, financeiro. Né? A ideia é que durante esses 5 ou 10 anos você vai ter coletando um resultado, né, de realização pessoal, de profissional, com os investimentos que você faça. Mas o financeiro realmente vai ter um horizonte mais longo. Ok, como é que eu faço isso acontecer de verdade? Então, aí tem que ter aquela coisa bem, né, metodológica, né, de você estar sempre fazendo investimento. Quer dizer, tem que sempre se programar, olha, tem que fazer no mínimo 1 ou 2 investimentos por ano. Né? Para quê? Para poder juntar minha carteira, para fazer minha carteira crescer, para meus ovos serem distribuídos. Eu tenho que definir qual o percentual do meu patrimônio que eu estou querendo alocar. Eu digo sempre assim, o melhor jeito de você investir e não ficar preocupado com investir, aloca um valor que você acha que é razoável, né, que não vai te afetar a sua vida, no seu futuro. Esquece que ele existe. É como se você já tivesse gasto. Faz qualquer coisa com aquele dinheiro. O que vier para frente vai ser lucro para você. Você não ficar preocupado, puxa, investir, será que vai ter retorno? Quando vai ter? Quer dizer, essa ansiedade, essa preocupação é algo que prejudica muito e que eu já vi alguns investidores passando por esse processo. Então, novamente, né, planeje isso, porque dessa forma você vai dormir tranquilo e vai poder curtir, sim, o processo e ter sucesso no final. Né? E, obviamente, quer dizer, eu diria que está com o último item, mas talvez seja o mais essencial deles, né? Todo mundo sabe que investimento anjo é mais dedicação do que dinheiro. Né? Eu preciso dedicar 100% do meu tempo? Não, obviamente que não. A maior parte dos investidores tem outra atividade como atividade principal, inclusive uma atividade que gera caixa, né? Uma atividade geradora de caixa, até para ele poder continuar fazendo o processo de investimento dele. Agora, algum tempo você tem que se dedicar. Não dá para pensar em fazer dedicação muito rápida. Mas esse é o processo que você consegue construir ao longo do tempo e vai montando a sua carteira para que você consiga ter o resultado que você espera. Né? Nesse sentido, quer dizer, já falei, mas vou reforçar, quer dizer, não pular etapas, tá? Isso é bastante comum. Existe na minha opinião, para mim isso é um mito, que é aquela história do empreendedor vai lá, faz o seu pitch e sai com o cheque na mão. Entendeu? Para mim isso é um mito. Eu acho que, na minha opinião, loucura, não só do investidor fazer isso, do próprio empreendedor, pegar um cheque de uma pessoa que você mal conhece, né? Isso é um risco muito implícito, muito alto nisso, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Na verdade, os casos que a gente ouve falar, quando você vai ver a história por trás, não é bem assim. Né? Existe uma série de contatos prévios que foram culminar naquele fechamento daquele deal. Né? Então não precisa se apressar demais. Porque, obviamente, um investimento, né, uma sociedade é como um casamento. Né? Tudo vai se basear no relacionamento que você vai construir com aquele empreendedor.
E, normalmente, negócios que o relacionamento não começa certo, estão certamente fadados ao fracasso, por melhor que o negócio seja. Ainda mais um negócio em regime, né, no início, no seu começo, né, como o Romero citou bem, que a primeira coisa que ele avalia são as pessoas. Né? Se a gente está falando que a gente avalia as pessoas, a gente avalia como é que elas vão se comportar e como a gente vai se comportar em relação a elas e vice-versa. Então, isso é essencial para que vocês tenham sucesso aí nos seus investimentos. Outro aspecto fundamental, que assim, muito investidor, né, eu quero saber qual que é o ROI do meu investimento. Eu quero calcular qual que é a taxa de retorno interna. Gente, nós estamos falando de negócios que a gente sequer sabe se são negócios que vão dar certo. Como é que você quer calcular isso? Quer dizer, pensar no aspecto financeiro puro do negócio, eu diria assim, também 90% de chance de você entrar no negócio errado, né? Ou da forma errada. Ou pelo menos vai desalinhar muito a tua expectativa. Porque o retorno que você vai ter efetivo vai depender se aquele negócio tem interesse do público, se tem tração, se tem resultado. Então, quer dizer, pensar simplesmente na parte financeira, no valuation, o pessoal vem questionando, cara, pô, mas como é que eu calculo o valuation de uma startup? Você não calcula. Né? Você pode até usar tem algumas metodologias, tem uma metodologia que eu gosto bastante, é a metodologia que eles chamam de VC Method, né? Não vou explicar aqui, não dá para explicar agora aqui, mas enfim, é uma metodologia que até dá para você ter uma base, ter referências, parâmetros sobre como é que você pode chegar nisso. Mas, novamente, isso não é o mais importante. Até pegando a experiência até de investidores que tem muito mais história do que eu tenho, uma vez um investidor falou muito claramente, falou que ele pegou todo o portfólio que ele investiu durante 20 anos, aí ele fez a seguinte simulação, ele pegou e mexeu nas participações, né, no valuation implicitamente dele, subiu alguns 2, 3, 4, 5% a mais e reduziu 5% a mais. E ele viu que o resultado final dele modificava muito pouco. Por quê? Porque ele percebeu o seguinte, que o negócio dá muito certo, e quando dá muito certo a taxa de retorno é tão alta, que se você tem um pouco a mais, um pouco a menos, claro, aumenta ou diminui, é lógico que aumenta ou diminui, mas não é isso que vai impactar grandemente o seu retorno. O negócio não dá certo. E aí não importa se você tem 5, 10, 20, 50, 100% a mais do que você tem. É que você tem que ter uma relação de confiança entre investidor e entre empreendedor para investidor. A relação tem que ser mútua. Você vai estar dedicando não só seu dinheiro, mas sua dedicação, seu trabalho. E nem sempre dá para acertar 100% dos casos. Eu mesmo vou ser sincero, já tive casos aqui que alguns empreendedores me decepcionaram. Infelizmente acontece. Né? Como eu disse, a gente só descobre a natureza das pessoas quando você realmente passa por um momento de estresse. Aí você vai descobrir como é que é o comportamento dela. Então, está fadado a esse risco. Mas assim, o mais importante, eu digo é o seguinte, se você tem dúvida com relação a essa questão da relação de confiança, esse é o ponto crítico que, para mim, eu digo, não vou fazer. Não vou fazer investimento. O negócio pode ser ótimo, os empreendedores podem ser super competentes, mas se ele me suscitou algum ponto que não me transmitiu confiança integral, é um ponto negativo que eu tenho que... É um deal breaker, né, como o pessoal chama. É um ponto que você realmente deve abandonar aquele deal, porque, no mínimo, vai te causar um grande transtorno. Você vai depois ficar, puxa, acabei fazendo, olha só o cara que me aprontou, me deu, enfim, quebrou minha confiança. Você vai ficar se cobrando, pelo menos é a sensação que eu tenho e que eu acho que vocês devem buscar evitar. Né? Vamos lá. Outro aspecto também que eu vejo às vezes que muitos investidores falham, né, é pela indecisão. Então, avalia, negocia, mas aquela decisão não sai. Né, fica pegando um detalhe aqui, um detalhe lá. Eu digo o seguinte, cara, você precisa tomar uma decisão. Tem uma hora que não adianta mais, ou é sim ou é não. Não dá para ficar nessa indecisão. A indecisão é a pior coisa que você pode ter. Então, novamente, você tem que estar ciente que você não vai ter todas as respostas. Você vai estar ciente que você vai estar investindo em alguém que você acredita que tem potencial para executar aquilo, que a oportunidade de negócio é boa, mas, novamente, dúvidas vão existir sempre. Tá? Porque, obviamente, é um negócio que ainda precisa se provar. Então não dá para ter certeza de nada nesse aspecto. Então, tem uma hora que, no final das contas, é simplesmente dizer vou ou não vou. E você sabe que depois você vai tomar decisões que, infelizmente, não vão estar certas, como você também vai dizer não para negócios que também podem ter dado muito certo. Né? O Jim, aqui quem viu a apresentação dele, foi exatamente isso. Né? Ele teve decisões que ele falou não e sim, e no final era ao contrário do que ele achava. Né? E, gente, não tem mágica. Tá? Você só vai aprender a fazer investimento fazendo. Tá? Teve até algumas pessoas vieram aqui, puxa, falaram, Cássio, seu livro, eu adorei, foi muito bom, puxa, bacana, fiquei contente de saber que o livro que eu escrevi ajudou essas pessoas. Mas a prática eu sei o seguinte, elas só vão saber fazer a hora que elas fizerem com as próprias pernas,
começarem a realizar. E você tem que estar preparado para saber que os primeiros investimentos seus provavelmente não vão dar certo. Faz parte, é o custo do aprendizado, né? É que nem exemplinho básico, né? Criança que começa a caminhar, ela vai levar uns tombos, né? Mas se não está preparada para levar uns tombos, nunca vai aprender a andar. Então, é tão simples quanto isso. Então, eu não tenho medo. Acho que, assim, se você tem aquele planejamento que a gente falou, enfim, tá programado, você sabe assim, poxa, quero investir durante 5 anos, 2 empresas por mês, vou montar um portfólio de 10 empresas. Perfeito. Se 2, 3, 4, 5 não derem certo, não tem problema. Por quê? Porque, no final das contas, se uma delas der muito certo, como a expectativa é essa, paga a conta de todas as outras. Claro, isso não significa que você vai fazer aquilo que a gente falou, né? Você vai investindo que nem um doido aí, sem o mínimo de avaliação. Tem que ter esses critérios, sim. Mas também não dá para ficar, né, como eu falei, só na teoria. É a prática que vai te ensinar, efetivamente, a fazer isso da forma melhor possível, né? Outro problema que eu encontro muito, né, e por experiência pessoal, alguns casos já vi muitos casos acontecerem, é a questão do abandono. Tá? Abandono de quem? Abandono de alguns investidores de negócio, que tipo, não dão atenção, não dão a dedicação que às vezes precisariam estar dando para o empreendedor, e também, às vezes, abandono do empreendedor, ou de um dos empreendedores, né? Que muitas vezes pode criar situações complexas, né? Um exemplo típico, por exemplo, se você pega fazer um investimento, vamos dizer que você pegou 20% de participação, e estão 2 empreendedores, cada um tem 40%. Se daqui a 6 meses um deles resolve abandonar o barco, espera um pouquinho, esse cara vai sair da empresa com 40% da empresa, e aí o outro só fica com 40%, eu tenho 20%, quer dizer, como é que faz? Não dá. Isso vai criar um problema sério. Por isso, é fundamental que você sempre lembre, quando você for fazer investimento, negociar aquelas famosas cláusulas, né, que o pessoal chama as algemas de ouro, né? O vesting, para quem não conhece vesting, é aquela cláusula que diz o seguinte: se eu estou investindo em você, né, eu estou investindo na sua pessoa, você tem esses 40%, maravilha, desde que você entregue, né, isso ao longo do tempo. Você não entregou ainda, na realidade. No fundo, eu estou fazendo uma projeção futura. A empresa, teoricamente, no começo vale 0. Ela vai valer daqui a alguns anos alguma coisa, e por isso você vai ter direito a esses 40%. Agora, se você abandonar o barco antes, cara, sinto muito. A tua participação vai reverter em pró dos sócios que estão atuais dessa empresa. Esse é um compromisso que vocês têm que ter firme do empreendedor. Senão, o risco que vocês têm é muito grande. Eu já vi negócio que acabou, né, se desfazendo por causa disso, porque assim, o cara saiu, aí ficou o outro lá com 40%, o investidor ficou com 20%, mas peraí, então, o cara vai, quer dizer, o que a gente fizer, ele vai levar 40% no final das contas, sem ter, né? Aí desistiram do negócio, simplesmente. Então, pode estragar um bom negócio por um detalhe que não foi cuidado no começo, né? Cláusula de lock-up, quer dizer, um empreendedor, acha alguém lá, algum doido lá que quer comprar a participação dele, ele vende e sai da empresa. Puxa, legal, põe outro cara, ele já embolsa o dinheiro, põe outro cara na empresa, como é que é isso? Espera um pouquinho, né? Não pode ser bem assim, tem que ter uma cláusula lá que ele tenha, durante algum tempo, mantenha essa participação. Não competição também, né? Sai da empresa, monta um concorrente no dia seguinte, né? Aprender tudo com você, vai lá e te passa a perna. Óbvio que assim, não é um contrato que vai resolver o teu problema, mas no mínimo você vai estar bem resguardado que você tomou cuidado devido, tá certo? E preferência de liquidação também, é outra cláusula que te ajuda a evitar alguma coisa tipo investir no dia seguinte, puxa, os caras falam, mudamos de ideia, vamos parar o negócio. Tá bom, só que assim, você investiu 100 mil, eu tenho 80, você tem 20, então você pega 20 mil, os 880 são nossos. Pera, não é assim, você está liquidando a empresa, eu tenho que receber o retorno primeiro do meu capital que foi aplicado. Enfim, cláusulas básicas, mas que vocês não devem nunca esquecer de colocarem sempre quando vocês negociando. Só que também, assim, toma cuidado também para um lado oposto. Eu já vi casos de investidor que pega, ok, vamos botar aqui tudo que a gente pode mais um pouco, entendeu? E para uma condição que não é real. Eu estou falando de investimento anjo, investimento em empresa que está nascente. Não, é uma empresa que já tem faturamento, que já está em outro estágio, já está em um estágio mais maduro. Espera um pouquinho. Eu vi outro caso que é exatamente esse, né? Era uma empresa mais madura. O investidor falou, não, eu quero vesting de todos os empreendedores, né? Mas espera um pouquinho, essa empresa já está madura, ela já não é uma empresa tão early stage. Então, o cara já está 2, 3 anos trabalhando nessa empresa. Então, tudo bem. Então, de certa forma, ele já passou essa fase inicial de vesting. Ao quanto ele é crítico para o negócio? Ele é muito importante? Então, vamos dar um estímulo para ele, vamos criar uma política, talvez, stock option. Eu não sei, enfim, novamente, você precisa também ser proporcional ao que o negócio é, o estágio que ele está. Porque eu já vi também investidor indo com muita, vamos chamar, sede ao pote, ou pelo menos assim, querendo criar muitos resguardos, quando na realidade do outro lado não era bem assim, não era proporcional ao estágio que a empresa tem. Então, balancear isso
é fundamental para que você também não perca aquela oportunidade. Às vezes pode ser um bom negócio, você quer impor tanta condição, que o empreendedor simplesmente fala, eu tenho alguém que topa fazer isso numa condição um pouco mais razoável para mim, tá certo? Outra experiência, gente, que eu tenho passado aí com uma certa recorrência, né? É natural, quando o empreendedor, principalmente aqueles que estão fazendo seu primeiro negócio, às vezes passam por situações relativamente difíceis, tá? Eu vivenciei isso já recentemente, tem um caso há um tempo atrás, não vou citar detalhes, mas, enfim, era um caso lá que havia uma regulamentação aí que aparentemente poderia prejudicar muito o negócio do empreendedor, né? O empreendedor entrou em desespero, no sentido de falar, não, vou parar tudo, e começou até a tomar as medidas para parar o negócio dele mesmo, entendeu? Aí, quando ele veio, né, comentar comigo, isso foi um intervalo de acho que 15 dias, tá? Nos 15 dias depois, ele falou, não, então, já estou aqui demitindo gente, já estou fazendo... Eu falei, você está maluco, cara? Calma, não é assim. Não é uma regulamentação que vai acabar com o teu negócio do dia para a noite. Vamos analisar melhor, vamos estudar melhor, né, vamos ter um pouco mais de ponderação. Então, e para isso, para não deixar acontecer isso, eu digo assim, combina do começo, combina com ele, fala, olha, cara, qualquer problema que acontecer muito sério, vem falar comigo. Né, não tome nenhuma decisão crítica para o seu negócio sem antes conversar comigo. Parece uma bobeira, gente, parece simples. Mas eu já falei, já passei mais de uma vez isso. Às vezes a gente até combina e o cara esquece, tá? Faz parte, mas pelo menos você lembrou de falar para ele, entendeu? Para não deixar acontecer esse tipo de coisa, o cara tomar decisões, às vezes, impensadas para uma situação momentânea que pode ser, inclusive, melhor trabalhada, e você, justamente, a experiência tua é justamente para poder superar esses problemas. Né? Outra questão que eu vejo, às vezes, recorrente, gente, ingerência, tá? Às vezes é natural, você como, né, já empreendedor, um executivo, enfim, tem uma grande carreira, uma experiência profissional enorme, e você quer chegar e dizer como é que as coisas têm que ser feitas na empresa. E isso, às vezes, cria sérios problemas. Por mais que você tenha razão no que está dizendo, mas você está tirando a autonomia desse empreendedor. E a hora que você tirou a autonomia dele, vai acontecer dois fenômenos. Primeiro, a empresa vai começar a ficar travada, se ele aceitar. Quer dizer, pode acontecer dois cenários. Um, ele não aceita, e aí vocês vão começar a entrar em conflito. Ou ele aceita, que pode ser pior ainda se ele não brigar com você. Por quê? Porque a partir daquele dia, tudo que ele for fazer, ele vai ficar com receio, vai querer te perguntar se está certo ou está errado. E a empresa começa a travar. As coisas mais bobas, as coisas mais simples do mundo. Então, o cuidado nisso, né, não ter ingerência sobre o negócio, ele é fundamental. Eu já vi muitos investidores começarem... Falei, não é com má intenção, é com boa intenção. Ele está acostumado a mandar, está acostumado a dar ordem, e a forma natural dele agir, às vezes, é essa, entendeu? E aí você começa a entravar o negócio, e esse negócio começa a perder a agilidade que ele precisa ter, como toda startup deve ser. Né? E aí, para isso, eu gosto sempre de lembrar, né, a famosa definição do que é anjo, né? Não estou falando de investidor anjo, mas que acho que essa definição do anjo da guarda ela é perfeita para nós. Né? Diz exatamente o quê? Que a gente é um guardião, a gente ajuda a evitar que um empreendedor cometa erros, mas não interfere no livre-arbítrio. Quem faz o negócio é o empreendedor. E por isso a gente também não pode, né, se considerar como ser um santo. Né? A gente não vai fazer milagres. Tá? Infelizmente, assim, eu lembro de um investimento que eu fiz, que o empreendedor é um cara muito bom, é um cara da indústria, né, que ele já via da indústria onde ele ia empreender, tinha um conhecimento, mas a gente sabia que ele tinha uma deficiência, que era uma deficiência principalmente de um aspecto de desenvolvimento de negócios, né, comercial, para ser bem específico. Tá? A gente falou, não, a gente dá um jeito, a gente ajuda o cara, apresenta os clientes e tal. Cara, não dá certo. Não adianta você pensar que você vai preencher essa lacuna. Se tem uma lacuna que é essencial para o negócio, você não vai fazer milagre. Você não vai conseguir, com uma indicação, só com apoio, vai conseguir. Ou mesmo indo, a gente chegou a visitar clientes com ele, aí ajudava ele a montar as propostas. Virou uma muleta. Sabe quando a coisa vira uma muleta? E a muleta fica capengando e não anda. Né? Então, cuidado com você não superestimar a tua capacidade como investidor anjo de resolver todas as necessidades da empresa. Isso não acontece. O que você vai sim fazer é orientar, aconselhar, compartilhar a tua experiência, o teu conhecimento, para que o empreendedor faça, execute com as capacidades e a competência que ele tem. Sim? Outra questão também que eu vejo muito, assim, recorrentemente assim, acontecer de uma forma muito grande. Às vezes a gente menospreza o que a gente fala para o empreendedor. Porque menospreza assim, a gente fala alguma coisa para o empreendedor achando que é tranquilo. E não é, às vezes, sempre tranquilo. Tá? Eu já vi investidor falar para o empreendedor, não, se der certo a gente fecha o negócio. Entendeu? Se não der certo você fecha o negócio, como é que é isso? Espera um pouquinho. Não é bem assim.
Aquilo, naquele momento, é a vida do empreendedor. Então, você precisa tomar um certo cuidado se você vai falar isso para ele, porque a sensação que passa é que você não acredita nele. E não estou dizendo aqui que a gente está aqui para passar a mão na cabeça, nada disso. Mas o cuidado com as palavras é uma coisa essencial para que vocês não, de alguma forma, indiretamente, sem querer, às vezes, quebrem a motivação. Né? Não esqueçam que empreendedor passa por altos e baixos todo dia. Né? É uma montanha-russa, literalmente. E se você pegar ele num ponto de baixo e jogar uma frase errada ali, que meio às vezes sem pensar, aquilo, não vou dizer que vai quebrar o negócio, mas pode atrapalhar muito o desenvolvimento. Eu já vi muito investidor fazendo isso e, cara, consertar dá um trabalho desgraçado. Então, é uma dica que eu dou para vocês. E, nesse sentido, quer dizer, eu acho que o mais importante, o grande papel que eu enxergo, eu digo assim, quando que eu mais ajudo os meus empreendedores? Quando eu escuto eles. Escutar significa fazer as perguntas certas para eles, mais às vezes até do que dar resposta, porque aí ele faz ele pensar, faz ele se exercitar. E é isso que interessa para nós. Interessa que ele saiba fazer, não que a gente vai fazer por ele. Então, você saber o que perguntar, a forma como perguntar, para estimular ele a chegar naquilo que você entende que é a melhor conclusão, é onde você está podendo agregar valor efetivo e não, em vez disso, atrapalhando o negócio. Enfim, para concluir um pouco, quer dizer, outra questão importantíssima, gente, também não deixar a empresa chegar no fundo do poço, né, meio descontrolada. Né? E um dos métodos que eu acho que não é o único, até às vezes tem uma certa polêmica, você vai investir, dependendo do montante, claro, se for um montante muito pequeno, às vezes não faz sentido, mas se for um montante já razoável, dividir isso em tranches, dividir isso em parcelas. Né? Porque não vai ser parcela semanal, quinzenal, ou mesmo mensal, porque aí fica aquela complicação. Todo mês tem que fazer aporte e tem que lá ver as métricas, porque normalmente essas parcelas você condiciona também alguma mínima condição, né, que também não vai ser... Não adianta botar metas elevadas, nada disso, que isso também não vai contribuir para o negócio. Mas fala, olha, é o seguinte, você tem aqui um plano mínimo, então, no mínimo, eu espero que você, né, não saia gastando dinheiro adoidado, né, do dia seguinte. E você pode fazer isso em algumas tranches, dividir em 2, 3 tranches, às vezes trimestrais, bimestrais, de forma que você consiga também ter um mínimo de parametrização para não deixar, como eu falei, a empresa ir lá para o fundo do poço rapidinho, que às vezes acontece, infelizmente, ou por inexperiência do empreendedor, ou porque, enfim, alguma coisa não está bem clara, não está bem acordada entre as partes. E, para terminar, obviamente, né, é um casamento, mas um casamento com divórcio, né, previsto já desde o começo. Né? A ideia, né, a gente não casa, no caso de empresas, pelo menos para a vida toda. A gente casa até poder justamente ter o retorno do investimento e a saída. E existem os casos que, infelizmente, né, você tem que ter a saída quando o negócio não dá certo. E, para isso, não esquecerem de sempre colocarem, principalmente se você vai ter, não vai ser um contrato conversível, se você vai ter uma participação direta naquela empresa, né, uma cláusula de put. Né, aquela famosa cláusula que, olha, a qualquer momento, se eu quiser sair da empresa, você é obrigado a me comprar por R$1. Por que isso? Muito simples, porque ninguém é obrigado a comprar a sua participação, a não ser que você tenha uma cláusula que determine isso claramente. Então, é a forma de você ter a sua saída garantida se, porventura, o negócio não der certo, você estiver desalinhado e não acreditar mais no negócio. Tá bom? Bom, gente, acho que não tem segredo. Realmente, assim, eu quis compartilhar, como eu falei, muitas das coisas que eu venci ou já via que vai acontecer com vendedores, porque, no final das contas, assim, não adianta, sucesso só vai ter como, né, fruto do nosso trabalho. Né? É o trabalho continuado, é o trabalho persistente que vai levar a vocês terem, né, e serem, no final, aí, anjos felizes, como a gente espera. Esse é o nosso objetivo. Obrigado mais uma vez. Tá? Bom final de dia. Chegamos ao final, gente. Muito obrigada por terem acompanhado a gente nessa jornada. Muito obrigada aos nossos patrocinadores, a Derraik Menezes, a IBM, a parceria acadêmica com a FGV, ao apoio institucional da Apex Brasil. Muito obrigada a todos os nossos palestrantes que participaram com a gente. É incrível estar aqui com vocês. E o ano que vem tem mais. A gente se encontra de novo. Acompanhem a gente pelo site da Anjos do Brasil e nas redes sociais. Boa noite para todos.